E aí, você que está aí acompanhando essa série aí de regeneração do Iron Cross, uma série longa de 10 dias. Bom, esse é o quarto dia. Hoje eu não gravei nada do treino, eu não fiz nenhum exercício de força, então o protocolo que eu tinha a intenção de fazer eu acabei modificando um pouquinho. Eu não estava me sentindo tão bem para fazer força, mesmo que fosse uma força leve. Por quê? Porque eu estou um pouquinho dolorido e eu não queria acumular esse dolorido, até porque hoje começa o dia do anti-inflamatório. Então eu já tomei um anti-inflamatório de manhãzinha e antes de dormir eu tomo outro. Então eu não queria mascarar essa coisa do anti-inflamatório. Então eu fiz só a massagem, só as massagens e alongamento leve. Então as mesmas coisas dos outros vídeos, Se você não viu os outros vídeos, dá uma olhadinha lá, são aquelas massagens, aqueles alongamentos. Eu fiz só aquilo, só que eu tripliquei o tempo. Então, aonde era para ficar 5 minutos, eu fiquei 15. Aonde era para ficar 10 minutos fazendo, eu fiquei meia hora. Então, acabou que o treino ficou mais longo do que eu achei que ia ficar. Porém, ao final do treino, eu tive uma sensação muito boa. Eu estou com o corpo bem mais solto. Estou me sentindo bem melhor com a articulação e com a musculatura. A galera não gosta, acho que muito de comentar, não sei, mas eu recebi um comentário, eu recebi algumas mensagens por direct com dúvidas sobre essa transição aí, sobre esse processo da regeneração longa. E eu vou compartilhar com vocês essas perguntas, esses insights que eu acho que pode ser muito útil aí para quem está acompanhando essa série. Eu não vou editar esse vídeo, por isso que eu não gravei nada do que eu fiz hoje, porque eu vou colocar direto do meu celular e já vou mandar direto para o IGTV, porque senão não ia dar tempo de fazer, de colocar esse vídeo hoje, E aí ia estragar todo o cronograma que eu queria fazer aí com vocês. Então, a primeira curiosidade aí é um período muito longo, de regeneração. Você perde força, Então, assim, eu perco força nesse período longo de regeneração? Não perco força. Provavelmente, quando eu voltar com a minha periodização nova, eu vou estar me sentindo mais forte. Eu estou no quarto dia e eu já estou me sentindo um pouquinho mais forte, Eu procuro observar bem o meu corpo e às vezes até dando aula eu sinto vontade de fazer alguns movimentos de força. E quando eu sinto isso é porque o meu corpo já está num ponto bom ali. Então eu estou no quarto dia ainda e eu já estou me sentindo bem, Então, provavelmente amanhã eu vou me sentir melhor ainda, porque vai ter o efeito do anti-inflamatório aí, eu acho. Então, não perco força, não. O que acontece é o seguinte, o que não pode ter é um estímulo pequeno para um descanso grande, aí você vai perder força. Ou se você tiver um estímulo muito grande, muito forte, para um descanso pequeno, aí você vai gerar lesão aqui, você vai gerar fadiga e não vai produzir. Então a grande sacada, a grande dificuldade aí é a gente colocar na balança o estímulo, que é o treino, com o descanso. Até porque nesses 10 dias eu não fico sem treinar, vocês devem ter visto aí, nos outros vídeos e tal.
eu estou treinando todo dia, né? Inclusive hoje eu não fiz nada de força, mas eu fiquei fazendo massagem. Eu estou movimentando o meu corpo, né? 3 horas por dia. São 2 sessões de 1h30 quase. Né? Cada sessão é que vocês vê, né? Você vê aí um vídeo pequenininho, né? Com 1 ou 2 repetições de cada movimento. Mas cada sessão dessa dura em torno de 1h20, 1h30. Né? Então, assim, são 3 horas por dia fazendo, né? Só a reabilitação. Então, assim, eu estou em movimento, só que eu estou com um estímulo bem baixo, bem baixinho. Né? Menos da metade, 40% de intensidade, só fase excêntrica. Então, assim, é uma intensidade baixa. Então, o grande segredo é esse equilíbrio entre estímulo e descanso. Né? E eu gosto de dar o exemplo lá com o dentista. É o mesmo princípio, o mesmo princípio aí para o treinamento, com bonsai, né? O bonsai, não sei como que você fala aí, bonsai, aquela arvorezinha japonesa, né? Pequenininha, é o mesmo princípio. Se você pôr um estímulo muito forte, né? Eu vou entortar essa árvore, né? Eu vou pegar e vou entortar isso daqui muito rápido, vai quebrar o caule da árvore, porque não tem tempo de regeneração, não tem tempo de adaptação aqui. Se eu colocar um aparelho no dente e eu apertar muito rápido, muito forte, né, no mesmo dia eu vou apertando, vamos pôr esse dente no lugar que ele tem que ficar, e vou apertando, o que acontece? Vai amolecer meu dente e vai cair o dente. Eu vou arrancar esse dente fora. Por quê? Porque não teve tempo do corpo se adaptar. É a mesma coisa, se eu pegar e fazer um treino muito forte num dia só e vou fazendo, provavelmente eu vou me machucar, né? Porque não deu tempo do treino, do corpo se adaptar àquilo, né? Foi uma carga, um estímulo muito forte. E ao mesmo tempo, se eu der um intervalo muito curto entre esses estímulos, aí no caso do dente a gente pode dar o estímulo como o aperto no dente, no caso da arvorezinha lá, né, apertar o arame, né, para torcer a árvore para onde a gente quer, e no nosso caso é o treino. Então, se eu dou um estímulo e eu descanso pouco para o próximo estímulo, isso vai acumulando, né? Então, se eu entorto a árvore aqui, eu tenho que deixar ela descansar, né, para ela se adaptar, né, o organismo dela ali, ela vai responder aquilo, e aí todo organismo vivo, ele se adapta, todo organismo vivo, ele se adapta. Não existe eu dar um soco numa pessoa e aquela pessoa ela ficar com aquele soco, né, com aquela lesão para o resto da vida, não. O corpo ele vai regenerar, ele vai criar um tecido mais... Por que aparece calo na mão? Né? Por que a gente tem o calo na mão? É uma adaptação de tecido. É o tecido se adaptando ao estímulo que você está dando. Né? Então, se eu der o estímulo correto e der o descanso correto, o corpo ele vai se adaptar para aquele estímulo que você está dando nele. Né? Então, por isso que não perde força. Porque... na verdade não é um intervalo longo esses 10 dias, é um intervalo necessário, né? Se eu der um intervalo muito curto e for acumulando, o tipo de estímulo que eu estou dando vai acabar que eu vou me lesionar, né? Eu já estava assim, eu até escrevi no último videozinho lá do último treino, eu até escrevi isso daí, eu achei que eu não ia chegar no último treino, né? Eu achei que eu não ia conseguir executar o último treino, porque eu estava sentindo... tanto que o finalzinho do treino eu já tinha começado a aula da noite, né? E aí uma das alunas até comentou, falou, nossa, Lê, parece que vai arrebentar o tendão do bíceps aqui, né? E realmente é o que eu estava sentindo também, né? Fazendo força lá, né? Tava cansado, meu corpo estava cansado já, foi muito estímulo acumulado ali. Né? Então, o grande segredo é esse, para cada pessoa vai funcionar um período,
para cada tipo de estímulo é um tempo de descanso que você vai ter que dar, né? E é isso, não é um tempo longo, dependendo do estímulo que você dá, às vezes você precisa de mais tempo, né? Precisa de mais dias ainda, 10 dias não é muito tempo. Se você pensar, um bodybuilder, de forma geral, ele descansa 7 dias a cada treino. Então ele faz um treino de peito, se o cara for avançado e treinar falha total. O que é falha total? É você falhar a fase concêntrica e a fase excêntrica. Então o cara faz tanta repetição ali, uma intensidade tão forte, que ele chega num ponto que ele não aguenta segurar o peso. Ele não consegue fazer a fase excêntrica. Ele despenca, ele falha na concêntrica e falha na excêntrica. Ele tem que treinar uma vez a cada 7, 8 dias. 7, 8 dias, uma vez a cada 7, 8 dias, uma vez por semana. Então, né, não é longo, 10 dias não é muito, parece que é muito, mas não é muito não, tá bom? Outra coisa, por que não fazer massagem num fisioterapeuta? Né? Eu recebi até algumas recomendações de fisioterapeutas, até interessante o perfil. Poxa, por quê? Porque não dá na agenda que eu faço, não dá. Eu queria, e eu confesso que numa programação tão forte assim, né, tão séria que eu estou fazendo, eu reconheço muito um trabalho de um fisioterapeuta, né? Eu gostaria sim de ir lá, o cara fazer a massagem aqui no meu braço, né? Fazer a massagem lá no meu ombro, né? Bolsa quente, bolsa fria e etc, né? Eu ia achar o máximo, eu ia achar muito legal. Mas o primeiro ponto é a minha agenda. Tem dia que eu treino um treino de manhã, outro treino à noite, né? Vai ter dia que eu vou ter que fazer os 2 treinos num período só, que foi o caso de hoje, por exemplo, né? Os meus 2 treinos eu fiz à tarde, eu tive que juntar as 2 coisas que eu faria e fiz no período da tarde, porque na parte da manhã eu não consegui fazer. Então assim, primeira agenda, fica muito difícil da agenda, outra ia sair muito caro, né? Seriam 2 sessões aí por dia ou uma sessão mais longa, não sei, né? Por 10 dias, né? Ia acabar que eu tenho que pagar isso, né? Não sei. Então é por isso, né? Eu acho muito legal, seria muito bacana. Atleta tem o fisioterapeuta lá, né? O atleta não fica se fazendo massagem. Mas eu gosto de uma filosofia, é o seguinte: a gente tem que fazer o melhor que a gente consegue fazer com aquilo que a gente tem. Imagina se eu ficasse choramingando lá e não tenho fisioterapeuta para fazer aqui o rolinho, a massagem, blá 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 blá. Né? E não, né? Você tem que fazer aquilo que dá para fazer. Seria melhor alguém fazer isso em você? Muito melhor, muito melhor. Tem as dificuldades também, né? Eu tenho que ficar lá 15 minutos aqui. Esse braço que está fazendo massagem aqui, ele cansa, queima esse braço. Então assim, é difícil, né? Às vezes eu ponho, né? Tem um dos vídeos que eu ponho o bambu e aí eu fico deitado e fico fazendo assim, ó, né? Porque esse outro braço já estava cansado. Então assim, lógico que tem a dificuldade, né? Como ter um fisioterapeuta também tem a dificuldade. Poxa, eu tenho que me encaixar no horário que dá, eu teria que pagar. Enfim, tudo na vida tem dificuldade. Para onde a gente olhar, tem alguma dificuldade. Mas a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. E o meu momento agora é eu mesmo catar, eu mesmo fazer a massagem lá. Né? Bolsinha quente, né? E dar você tem que dar um jeito naquilo que você quer fazer. Qual que é o jeito que você consegue fazer? É X? É Y? É Z? Vai lá e faz. E não fica choramingando, não fica reclamando. É a melhor coisa, né? Então eu precisaria de um fisioterapeuta, seria uma desculpa para eu não fazer o que eu estou fazendo, né? Outra, o que é o mais difícil, Ale? O que é o mais difícil? Poxa, por incrível que pareça, cara, a dor de fazer, de você ter que executar movimento em cima da dor que você está sentindo é difícil. Mas
parece que é uma besteira, para cada pessoa tem uma dificuldade diferente. O que é mais difícil, eu até comentei com as meninas da aula da manhã, o mais difícil é a alimentação. Eu não estou conseguindo bater as 3 gramas de proteína por quilo de peso, por exemplo. Eu estou consumindo um pouquinho menos, porque são muitas refeições no dia, são muitas doses de whey por dia, é muita comida. Eu não consigo, eu não estou treinado para fazer isso. A palavra correta é essa. Então eu precisaria treinar mais, no meu dia a dia assim, eu como muito pouco e eu como poucas vezes no dia. Eu faço aí no máximo 3 ou 4 refeições no dia, quando é muito. Tem dia que eu faço 2 refeições só no dia, tem dia que eu faço 1 refeição só no dia. Então assim, eu como muito pouco, uma frequência muito pouca, e acaba sendo difícil de consumir tanto assim. Estou fazendo o melhor que eu posso, devo estar aí consumindo 2 gramas, 2,5 gramas por quilo de peso, mas eu acho que no decorrer dos 10 dias até lá eu vou conseguir consumir mais. Eu estou sentindo no meu corpo que eu ganhei um pouco de peso já, eu acho, de sentimento, eu não subi na balança, mas de sentimento eu sinto que eu ganhei um pouquinho de peso. Eu não vou falar que é massa muscular, que é gordura, que eu acho que isso tudo é besteira. Eu ganhei um pouquinho de peso, mas estou me sentindo bem. Então, eu acabo consumindo menos carboidrato, porque eu tenho que, toda refeição que eu faço ali tem que ter proteína, e é isso. A dificuldade maior ali, eu acho que é a alimentação, é muito difícil. Mais uma admiração aí aos bodybuilders, os caras comem aí 8 vezes no dia, aquela mesma alimentação certinha. Não é fácil, não é fácil. O cara fica grandão lá, vai falar, o cara toma anabolizante, vai se fuder, meu. Se fosse assim, imagina, o cara tomava um negócio e ficava daquele tamanho. A disciplina alimentar que os caras têm que ter é fantástica, admiro muito aí. Tem até uma entrevista lá do Arnold Schwarzenegger, que ele fala que era muito difícil ele bater 3 gramas de proteína por dia, porque ele comia muito pouco por refeição, então ele tinha que fazer muitas refeições durante o dia para ele conseguir bater a quantidade de macronutrientes lá que ele tinha que bater. Essa aqui já é uma coisa minha que eu pensei e vou compartilhar. O que eu descobri novo até agora, o que eu aprendi com isso tudo até agora? Que comer é muito difícil. A primeira vez que eu fiz um jejum de 5 dias na minha vida, eu descobri que as pessoas comiam muito. Eu acho que as pessoas comem demais, muita comida, come muito. E aí nesse processo de ter que fazer mais refeições no dia e tal, eu descobri que é muito difícil comer e que eu não me sinto bem comendo, fazendo isso, não. Então eu vou respeitar o protocolo, eu estou me esforçando para seguir esses 10 dias, mas acabou os 10 dias, eu não curto ficar comendo muito, é isso. Outra coisa que eu descobri, o quente. Eu nunca tinha feito bolsinha de água quente por tanto tempo. Ficar lá 15, 20 minutos com a bolsa de água quente. Se você nunca fez, faça, porque ajuda muito. Parece que esquenta aqui o teu corpo. Parece que o sangue circula melhor. E realmente, quando eu faço a bolsa de água quente e eu acabo e aí eu massageio um pouquinho, dá a impressão que eu vou pegar na argola e vou, fazer os movimentos com toda a garra e toda a força, porque a dor, realmente ela melhora assim, com o quente. Eu já fazia o gelo, já fazia frio, eu já sinto um conforto com o frio, mas o quente ainda melhor, Foi bem bacana essa descoberta lá. E outra coisa que reforçou bastante para mim é que tudo é treino, tudo, desde alimentação, massagem. Então assim, no comecinho, no primeiro dia ali, o que mais, o pica-pau ali, que ficava na minha cabeça maior era a massagem,
de ficar lá 15 minutos, né, 20 minutos massageando o corpo. E a alimentação, eu falei, puxa vida, eu vou ter que tomar 6 doses de whey no dia. Caramba, é muita coisa, pá. Mas o primeiro dia é ruim, o segundo mais ou menos ruim, o terceiro um pouco. Hoje já não foi tão ruim, eu fiz, né, o treino só de massagem e não foi ruim, né, eu já me senti um pouco confortável. E aí vale citar, eu não vou editar esse vídeo, então não tem como eu colocar essa imagem, mas tem uma imagem da meditação budista lá, que é um caminho assim, ó. Né? E nesse caminho tem um desenho de um cara aqui, de uma pessoa caminhando, aí tem um elefante ali, tem um macaquinho para lá, né? Eu posso estar meio enganado com as coisas, né? Desculpa se eu me enganar aí, eu não vou editar isso, então não vou olhar a imagem. Vocês procuram lá na internet, imagem, meditação budista, vai aparecer um desenho parecido com isso que eu estou falando. Então tem um caminho assim, ó, como se fosse uma montanha. Se alguém souber o nome disso daí, cita aí nos comentários aí, né? É muito legal, né? E aí vem a pessoa caminhando, ela vai caminhando e ela vai subindo nessa trajetória. Quando ela está lá embaixo, tem um elefante num lado, tem um macaquinho do outro lado, aí tem um outro negócio pegando fogo lá, e a pessoa está assim, ó, ela está toda distraída. Por quê? Isso aí não só com a meditação. Eu gosto dessa imagem, eu preciso imprimir essa imagem e colocar aqui no estúdio, porque eu achei muito legal quando eu aprendi isso daí, porque com tudo na vida é assim, quando a gente começa alguma coisa, tem um elefante ali querendo te distrair, tem um outro macaquinho puxando as coisas lá e te distraindo, o negócio pegando fogo ali, e você fica assim, ó. Então é muito difícil você parar, eu vou parar aqui e vou ficar aqui massageando. Né? No começo, o que acontece? Você massageia um pouquinho e você olha, quanto tempo já foi? Né? Então, o elefantinho ali, mexendo com você. Quanto tempo foi? Tá. Fica lá, aí você, cadê a fichinha? O que eu vou fazer depois mesmo? É o macaquinho ali te cutucando. Aí daqui a pouco você para, tá desconfortável aqui. Eu acho que eu vou mudar de posição. É o fogo ali, ó, né, te incomodando. Então assim, tudo incomoda, né? Quando você quer ficar quietinho, quando você quer focar, tem um monte de coisa que vai ficar ali te incomodando. Aí aquele personagem, ele anda mais um pouquinho, aí ele tá lá com o macaquinho na coleira. Não sei se é isso, mas o princípio, o fundamento é isso. Ele está com o macaquinho na coleira. E o elefante está ali e o fogo está lá. Né? Então, assim, ele dominou o macaco. Então, por exemplo, eu estou lá aqui fazendo massagem, eu já não quero olhar o tempo mais. O relógio vai apitar, eu não preciso ficar olhando o tempo, eu vou ficar aqui, quietinho. Você já domina uma coisa. Aí o cara caminha mais um pouquinho, aí ele está sentado no elefante. Né? Então, ele dominou o elefante também. E está com o macaquinho aqui na coleirinha dele, e ele continua lá. Né? Aí passa mais um pouquinho, aí ele está com o fogo na mão, ele está tipo com fogo na mão, assim, ó, sei lá, ele dominou o fogo também. Então filosofia. Não é que você vai meditar, que você vai treinar, que você vai começar uma rotina nova, que você vai começar um objetivo novo, algo novo, e as coisas vão desaparecer da sua vida e você vai conseguir fazer aquilo e ninguém vai te atrapalhar, o celular não vai tocar, não vai ter mensagem das coisas. Não é isso. As coisas elas vão continuar ali. O elefante continua do seu lado, o macaco continua do seu lado, o fogo continua lá do seu lado, porém você domina essas coisas. E você consegue seguir a tua jornada com essas coisas dominada. Então, onde num momento, às vezes o horário vai te atrapalhar, aí o celular vai apitar, com o tempo você vai conseguindo dominar isso, você vai arrumando um jeito para dominar, o teu foco vai melhorando e as coisas vão ficando mais fáceis, né, de fazer. Tem uma outra experiência, uma outra história, né, só para eu fechar esse vídeo,
que eu trabalhei numa academia, né, por 10 anos lá, quase 10 anos, né, faltou alguns meses para dar 10 anos, e tinha tipo um balcão lá. Quando eu entrei lá, já tinha aquele balcão num determinado formato ali, né? E aquilo não era funcional, era ruim, né? O professor para entrar ali era esquisito, aí tinha gente que pedia para guardar coisa dentro do balcão lá, enfim. E aí passou, né, sei lá quanto, 4, 5 anos ali, e aquele balcão estava, né, 1000 anos antes, né? E passou um tempo lá, eles tiraram aquele balcão, reformaram ali, tiraram o balcão, fizeram uma outra colmeia ali para guardar as coisas e, ficou assim 10 mil vezes melhor aquela reforma, tal qual já aconteceu aqui no estúdio, né? O armário que eu tenho ali, quando eu fiz o estúdio, eu não fiz armário, né? Depois de 1 ano quase que eu fui fazer o armário lá. Então, assim, as coisas demoram para você masterizar, só que elas vão melhorar, você vai adaptar aquilo. Então vai chegar num momento, por exemplo, vamos supor, nossa, seu celular fica apitando, meu celular não toca, não apita, não faz nada, mas é comum com as pessoas, o celular fica apitando, você está ali fazendo alguma coisa e aí plim, plim, apita, aí você para e vai lá olhar. Vai chegar num momento que aquilo vai te incomodar e você vai falar, poxa, eu vou deixar no silencioso meu celular porque está me atrapalhando fazer aqui. Então você dominou o macaquinho ali, né? Você dominou aquilo. Você melhorou aquilo, né? Você aperfeiçoou aquilo. Então é assim que vai acontecendo com a vida, a evolução é assim, as coisas demoram para acontecer, né? A gente precisa trabalhar, você precisa fazer, é só fazendo que a gente consegue melhorar, né? Então no começo, meu primeiro pensamento, puxa vida, eu vou ter que arrumar uma proteína. Como que eu vou pôr no potinho? Eu vou ter que lavar o potinho. Como que eu vou esquentar a bolsinha? Você vai adaptando, você vai arrumando ferramentas e aí cada vez aquilo vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil, né? É muito difícil no começo, tem um monte de macaquinho, um monte de elefantinho, fogo para tudo quanto é lado. E ao longo do tempo, isso daí vai ficando mais fácil de fazer. E aquela tarefa vai ficando muito mais eficiente, né? É só você olhar o cara descascando coco. Quem que já viu, né? Você já viu o cara pegar o coco com o facão e descascar aquilo lá, né? A impressão que eu tenho quando eu vejo o cara descascando aquele coco, ele vai arrancar os dedos fora, ele segura o coco assim, ó, né? Pega o facão aqui, tum, aí fura aqui e te dá o coco. Fala, se eu for fazer aquilo, na primeira que eu bater aqui, eu vou arrancar meu dedão fora. Mas você acha que o cara já não se cortou fazendo isso? Provavelmente já, né? Quantos anos ele repete aquela mesma coisa? Fica uma praticidade, né? Ele demora segundos, ele pega o coco em segundos, ele te dá o coco pronto para você tomar. É o que acontece com tudo na vida, né? A gente precisa fazer. Então a lição maior é faça, e vai repetindo, que cada vez que você repetir, vai ficar mais fácil de você executar aquilo lá. Esse foi o 4º dia, né? Obrigado aí por assistir, e vamos lá, amanhã tem o 5º dia, amanhã eu vou, né? Provavelmente eu vou fazer só massagem também, e eu venho com outro dia para dar um feedback sobre esse assunto aí de regeneração, e vamos lá, vamos seguir firme, obrigado por assistir, vamos embora.